E aí, pessoal? Já falamos sobre geradores, receptores, resistência elétrica, corrente elétrica, tensão elétrica. Essa aula agora nós vamos trabalhar sobre capacitor, ok? Então vamos lá para a nossa aula de hoje? Ok, vamos lá, capacitores. Desculpa aí, vamos lá. Capacitor, conceito e aplicações, né? Qual o conceito de capacitor? O que seria isso? Então, nós temos as habilidades de definir capacitância, né, de um capacitor, identificar os elementos que interferem na determinação da capacitância de um capacitor. Então, vamos ver o conceito. Os capacitores também são chamados de condensadores, ok? São chamados de condensadores. São elementos de circuito elétrico cuja função é armazenar carga elétrica e energia elétrica. Eles precisam armazenar para que ele possa ser utilizado posteriormente quando necessário. Então, os capacitores, pessoal, é o seguinte, tem essa função de armazenar. Por quê? Alguns equipamentos ele não pode desligar de uma vez. Aí você tem os capacitores estão com energia e eles demoram a descarregar. Então, mesmo se desligar, ainda tem uma quantidade de energia ali para manter o sistema. Então, não vai descarregar de uma vez. Essa é a função dele. É por isso que fala para tomar cuidado quando você for desmontar o equipamento, acabou de tirar ele da tomada e tudo, que tiver programas ou for uma coisa eletrônica muito sensível, ainda tem ele, você pode tomar choque. Aí se você tiver, pode até esse choque queimar o equipamento. Se for muito grande o equipamento, o choque pode danificar você, pode machucar você, certo? Então, tomar cuidado que capacitores armazenam carga e demoram um tempo para descarregar devagar, certo? Vamos lá então. Essa é a função do capacitor. Mas qual a diferença entre um capacitor e uma pilha, bateria convencional? Ambos armazenam energia elétrica, só que a pilha tem a capacidade de armazenamento de energia muito maior do que a dos capacitores. Não é só isso também não. É que ela transforma energia química em energia elétrica. O capacitor armazena energia elétrica e libera energia elétrica. Não libera outro tipo de energia. Sendo ideais para uso nos aparelhos elétricos do nosso cotidiano. Já nos capacitores, a velocidade de carregamento e descarregamento é bem alta, sendo essa a característica que os torna muito úteis em circuitos eletrônicos, para não descarregar de uma vez e nem carregar de uma vez também. Quando vai carregar, ele está aberto, ele demora um pouquinho, e quando vai descarregar, ele demora um pouco também, certo? Aí, ó, tipos de capacitores, tem vários tipos aí para mostrar para vocês. Tem cilíndricos, tem esse aqui, ó, tipo uma bolachinha, são vários. Aqui até parece um resistor, né, mas lembra que são capacitores, tá? E a medida dele é Faraday. Você pode ver que aqui aparece às vezes aqui, ó, microfaraday, Fzinho ali, e não ohm. Todo capacitor é formado por duas peças condutoras que nós chamamos de armaduras, sendo uma delas o seu terminal positivo e a outra o negativo, ok? Essas peças podem ter diversos formatos diferentes, sendo os mais comuns chamados de placas paralelas e cilindros coaxiais. Independentemente do formato, elas são sempre separadas por um material dielétrico. Nós já trabalhamos material dielétrico em aulas anteriores aqui. Ou seja, um isolante elétrico que impede a transferência direta de cargas entre elas, até atingir uma determinada tensão. Nós já falamos que o material dielétrico só deixa passar as cargas a partir de uma determinada tensão. Em questões de vestibular ou do Enem, é muito comum que o material dielétrico no interior do capacitor seja o próprio A. Então, é comum que o material seja o A em questões do Enem, mas não quer dizer que seja o A, não. Geralmente utilizam em questões, mas não tem que ser o A, pode ser outros materiais, tá? A estrutura de um capacitor cilíndrico, olha aí, os terminais, o material aqui dielétrico, né? A armadura, as placas, nós chamamos,
e uma outra armadura aqui, certo? A e B, são os polos, né? Os terminais de conexão, aí ó, 2, né? Aqui, entrada e saída. Geralmente eles não são igual o resistor é de um lado do outro, aqui é colocado no mesmo, só que eles dão a volta aqui, ó. A ideia é essa, né? Tem o dielétrico aqui, as placas metálicas, o alumínio e a isolação plástica, claro, em volta para não a pessoa não encostar e não tomar choque. O símbolo do capacitor são os dois tracinhos iguais. Lembra que um tracinho pequeno e grande, se a corrente for assim, gerador. Tracinho pequeno e grande, se a corrente for assim, receptor. Ou capacitor, os dois tracinhos são de mesmo tamanho, ok? Então, agora nós temos parecido, mas não igual. Nenhum deles são iguais, são parecidos, mas tem uma diferença que identifica cada um deles, tá? Então, agora são duas barrinhas iguais de tamanho. Para carregar um capacitor, nós precisamos ligar os seus terminais aos terminais de um gerador, como uma pilha ou bateria. Assim que a conexão for feita, vai surgir uma corrente elétrica. Ou seja, os elétrons começam a fluir, deixando uma das placas positivamente carregada, com escassez de elétron, e a outra negativamente carregada, com excesso de elétron. Então, vai juntando aí as duas placas, tá? Como existe uma separação de cargas, vai surgir uma diferença de potencial entre essas armaduras que nós falamos aí do dispositivo. Quando essa diferença potencial, se igualar à força eletromotriz da bateria E, que foi cedida pelo gerador, o capacitor está completamente carregado. Aí ele vai estar completamente carregado, tá? Então, vocês podem perceber aí essa questão. Depois de carregado, cada uma das armaduras possuirá uma carga total Q, que é quantização de carga, né? Quantos coulombs? Uma com sinal positivo e a outra de mesma quantidade, mas de sinal negativo. Obviamente, como as cargas não podem fluir através do material dielétrico, elas ficarão ali armazenadas, até que o capacitor seja utilizado ou descarregado, né? Quando for para descarregar também, ou utilizar no sistema, tá? É como se fosse uma chave, né, no início para ajudar, mas ele tem uma função maior do que a da chave. É importante notar que dois capacitores diferentes, mesmo quando ligados ao mesmo gerador, podem acumular uma quantidade de carga Q diferente entre si. Nesse sentido, porque os dielétricos podem ser diferentes, tá, pessoal? Nesse sentido, falamos que um capacitor que consegue acumular mais cargas para uma mesma diferença de potencial possui maior capacitância, que é dado pela letra C maiúscula, certo? Então, pessoal, nós temos o seguinte: a capacitância depende do material, tá? Depende do material. Então, essa capacitância, que é C agora, ou capacitância eletrostática do capacitor, é calculada por esta relação, onde capacitância, carga elétrica e tensão. C é igual a Q sobre U, né? Certo? Onde Q é o valor de carga total armazenada em cada uma das armaduras, quando o capacitor está totalmente carregado. U, a diferença de potencial que existe entre essas armaduras. A unidade de medida no sistema internacional é coulomb por volt. Coulomb de carga, volt de tensão. Unidade de medida recebeu o nome de Faraday, em homenagem a esse grande cientista Faraday, F. Então a unidade de medida vai ser, coulomb por volt vai ser F. Faraday, a gente fala Faraday, ok? Então, na prática, o Faraday é uma unidade de medida extremamente alta. Por esse motivo, os capacitores fabricados e usados em circuitos elétricos normalmente têm a capacidade da ordem do microfarad ou picofarad. Na verdade, é usado mais o picofarad, né? Nós vimos no desenho ali o microfarad anteriormente,
que eu mostrei para vocês. Micro, né, farad, nanofarad ou picofarad. Tá? 10 a menos 6, 10 a menos 9 ou 10 a menos 12. Ok? Há dois elementos importantes a considerar na determinação da capacitância de um capacitor. A área das placas, toda essa área das placas, né, o espaço que a área ocupa, e a distância entre elas, que uma placa fica da outra. Tá? Quanto maior for a área das armaduras, maior será também a capacidade de elas armazenar, que armazena a carga aqui, na placa. Quanto maior a placa, maior a capacidade de armazenar carga. Assim, a mesma voltagem V vai acumular mais carga no capacitor que tiver placas de maior área. Então, tem isso também, ok? Determinadas voltagens de alimentação e a área das armaduras, quanto maior a distância, essa distância aqui, entre as placas, menor a quantidade de carga armazenada, porque aí vai dar a tensão que você precisa aqui, ela vai ajudar a realizar o trabalho de separar essas cargas de um lado do outro. Então, quanto maior a distância, menor a quantidade de carga que você pode armazenar, certo? Com aquela tensão, claro. Mudando a tensão, muda também a quantidade de carga. Capacitância de um capacitor de placas planas e paralelas é diretamente proporcional à medida da área. Diretamente proporcional na mesma linha, inversamente na outra linha proporcional à distância. Então, nós podemos dizer que a capacitância, o que é epsilon? Isso aqui é a constante de proporcionalidade, denominada de permissividade absoluta do vácuo, do material. Epsilon zero é do vácuo, tá? E ele vale 8,8 vezes 10 a menos 12 farad por metro, por cada metro. 8,8 vezes 10 a menos 12 farad por metro, se for o vácuo. Mas pode ser outro material, borracha, né? Pode ser um tipo de óleo, tem vários tipos de dielétrico, tá? Se for o vácuo, não precisa decorar, pessoal. Não tem necessidade nenhuma de decorar, tá? A capacitância também depende de uma variável epsilon, né? Que chamamos de constante dielétrica. Ou seja, ela depende do tipo de material introduzido entre as placas. Nessa tabela que você está vendo aqui, os valores constantes dielétricos para diferentes meios. O vácuo tem a constante dielétrica de 1, o ar é aproximadamente igual a 1, aproximadamente, o papel já é 3,5, o vidro pirex 4,5, uma porcelana é 6, a porcelana é 6, o titanato de estrôncio, que é o titânio com estrôncio, né, 332, só para você ter uma ideia. Não precisa decorar nada, pessoal, olha bem. Nós falamos isso aqui, mostramos na aula para vocês, o valor de permissividade, constante dielétrica, só que isso aí, quando você tiver que fazer o exercício, utilizar a sua questão, você vai ver que lá vai estar o valor. Não precisa decorar nada. Às vezes aqui nós não colocamos o valor, porque você tem aí, está na aula, e você pode olhar, mas se for uma avaliação, vai estar escrito, não precisa preocupar, não tem que decorar. Tudo bem? Vamos lá então. Um exemplo, né? Sempre é bom dar um exemplo para poder analisar melhor, correto? Um capacitor, ele é constituído por duas placas quadradas. Aqui está falando que as placas são quadradas e com 2 milímetros de lado. Vocês viram lá, tinha as placas armaduras, né? 2 milímetros. Se lá é quadrada, se é 2 milímetros, largura e altura, tudo é 2 milímetros, que é quadrado, tem a mesma distância, né? Sabendo que a distância entre as placas é 2 centímetros, ó, mudou, 2 centímetros, a distância entre os lados são de 2 milímetros. A permissividade do meio corresponde a 80 microfarad por metro. Então já deu o valor para você. Determine a capacitância deste capacitor. Bem fácil, né? A equação é simples, olha aí. A partir da definição de capacitância, nós temos que capacitância é epsilon zero, se for no vácuo, né, vezes A, vezes D. Mas aqui deu o valor. Já deu o valor do epsilon para você, que é a permissividade. Olha aí, ó, epsilon zero aqui é 80 vezes 10 a menos 6 farad por metro.
O A, lembrando que é 2 milímetros multiplicado por 2 milímetros vai dar 4 milímetros quadrado. Mas o milímetro é 10 a menos 3, certo? Então nós temos 1 milímetro quadrado, 1 vezes 10 a menos 3 ao quadrado, que vai dar 10 a menos 6. Potência de potência a gente multiplica, 3 vezes 2, 6, certo? 2 centímetros tem que transformar em metro, tudo na mesma unidade de medida e metro, porque aqui, ó, tá em metro a grandeza aqui. Então, sabemos que centímetros, cento é 10 a menos 2. Então, já temos a potência aqui também, tá? Centímetro, milímetro, nós já usamos isso no primeiro ano, e em matemática vocês usam muito. Então, olha aqui, epsilon, 80 vezes 10 a menos 6. A área ficou 4 vezes 10 a menos 6, quando transformou para metro. E a distância, 2 vezes 10 a menos 2, centímetro transformou em metro. 4 vezes 8, 32, então 320, né? Menos 6 com menos 6, menos 6, soma dá o sinal, permanece o sinal, menos 12. E aqui repete, 320 dividido por 2 dá 160. 12, aqui é menos 12, mais menos 2. Mais com menos é menos, então, desculpa aqui, menos porque nós temos, na verdade, aqui uma subtração, né? Aqui o professor aqui é menos, porque aqui está subtraindo. Vamos passar para cima. Então, menos com menos, mais. Menos 12, mais 2, dá menos 10. Certo? Então, ficou mostrando aí direitinho. Aqui tem que ser menos, porque está embaixo, passa para cima, né? Olha aqui, ó. Nós temos aqui menos indo para cima. Então, o de cima menos o de baixo. Menos 12, menos 2, né? Por isso que ficou mais. Menos 12, mais 2, que dá menos 10. Certo? Olha aí, a capacitância, se você andar duas casas aqui, ó, 1,6, ao 10 também tem que andar duas casas. Aqui andou para a esquerda é mais 2, menos 10, mais 2, menos 8. Então, 1,6 vezes 10 a menos 8 é a letra A. Então, nós vimos aí que é a letra A, ok? É um exercício simples, só que prestar atenção nessas transformações aqui. Está em milímetro, tem que transformar para metro. Fazendo a multiplicação, sabendo que metro é quadrado, porque a área é ao quadrado, então 3 vezes 2, 6. Por isso que aqui está 6. Certo? E aqui só pegou o centímetro, que o centi é 10 a menos 2. E colocou aqui. O 2 permanece. E aí foi só fazer a matemática. Lembrando que aqui você passa para cima. Você pode fazer direto assim também, ó. Menos 12 mais 2. Quando está embaixo, vai para cima, troca o sinal. Negativo, fica positivo. Pode fazer isso. Que vai dar 12 menos 2, 10. Sinal do maior, menos 10. Ok? Então, aqui está bem tranquilo aqui. Você já estudou isso bastante também em todos os cursos que nós fizemos, né? Tanto de matemática como de física antes. Isso aí nós estamos falando desde o primeiro ano e matemática tem falado bastante também. A maioria dos capacitores contém entre suas placas um material sólido não condutor. Aqui, ó. Que nós falamos de dielétrica, tivemos uma aula só sobre isso, certo? Primeiro porque pode-se aplicar uma voltagem alta nos seus terminais, sem que as cargas migrem de uma placa para outra. Então, a carga que está aqui só reorganiza. Além disso, um dielétrico permite que aproximemos uma placa da outra sem que elas se toquem. Então, o dielétrico, você pode deixar ela perto e essa placa não vai se tocar com essa, porque você tem um dielétrico ali. Certo? Ele ajuda muito nesse sentido. E não deixando as cargas também passarem, né? Na verdade, há aí uma indução de cargas do outro lado, né?
Como vimos, variar as características geométricas do capacitor significa alterar a sua capacitância. Então, você muda a questão geométrica dele, você muda a capacitância. Depende da área, depende de tudo isso. Da distância entre uma placa e a outra. Finalmente, verificou-se experimentalmente se o interior do capacitor é preenchido com dielétrico, a capacitância aumenta um fator K do que se fosse sem nada, né? Só o ar, ou só o vácuo. Então, nós chamamos de constante dielétrica. No caso do vácuo é 1, porque não mudaria em nada. No caso de capacitor, nós temos que as placas paralelas, K, que é uma constante, vezes a capacitância inicial. Então, se você faz Pessoal, aí é o seguinte, olha bem. Você tem, na verdade, duas placas e vácuo. Acha uma capacitância, chama de capacitância inicial, C0, capacitância CO, né? Então, zerinho ali de inicial ou O, tanto faz. Se você coloca o dielétrico, você muda, tem uma constante. Você multiplica por aquele valor. Nós vimos lá vários valores naquela tabela, multiplica por cada um deles, porque ali, aquela capacitância é inicial, para aquele capacitor com vácuo. Sem o vácuo é só multiplicar pelos valores, e aí você tem a nova capacitância. Já que você vai aumentar a capacitância, porque o vácuo é a menor constante dielétrica que nós temos. Vamos lá, então? Olha aí, o dielétrico preencheu, né? Um exemplo agora. Um capacitor é ligado aos polos de uma fonte de 100 volts. E nessa condição acumula uma carga de 2 vezes 10 a menos 4 coulomb. Determine a capacitância desse capacitor. Olha bem, C, capacitância, é carga dividido pela tensão. A carga foi 2 vezes 10 a menos 4 e a tensão foi 100 volts. Claro que 100, na verdade, é 10 a 2. 100 é 10 ao quadrado. Então, 10 a menos 4... Opa, aqui não ficou legal, não. 10 a menos 4. Nós já vimos que o 2 está positivo, passa para cima negativo, fica 10 elevado a menos 6. E 10 a menos 6 é o micro. Por isso que ficou 2 microfarad, certo? Ficou 2 microfarad. Esse 10 aqui está muito feinho. 10 a menos 6, que é o micro. Aí chamou de 2 microfarad. A capacitância C2 desse capacitor, no caso de ser reduzida à metade, a área de confrontação entre suas armaduras. Então, eu dividi a área pela metade. Se eu dividir a área pela metade, está aqui. Nós sabemos que aqui nós temos uma divisão, uma fração. Eu multiplico ε0 dividido por D vezes, no caso aqui, o que é que você faz? Pronto, o 2 vem para baixo. Só que o 2 aqui, nós cortamos, porque a distância aumentou 2 vezes, ó. A área de confrontação é uma distância, certo? Então, corta, fica 1 micro. A área de confrontação entre as armaduras, correto? Por quê? Esse 2 aqui, ficou aqui, e esse 2 aqui era o valor que nós tínhamos antes. No lugar do que nós temos aqui, que é esse valor aqui, ó, era o valor anterior, que é esse aqui, C1. Então, colocou aqui. E aí cortou, deu 1 microfarad. Nós substituímos, tá? Substituímos este valor aqui no lugar do antigo. A gente vê aqui que é dividido por 2. A área pela metade e a capacitância também fica pela metade, certo? Uma associação de capacitores. Se você pegar os capacitores e associar eles em séries, fazer uma associação deles em série, os capacitores apresentam toda a mesma quantidade de carga elétrica. Então, se colocar vários capacitores em série, vai ter a mesma quantidade de carga elétrica. Porque esse capacitor aqui, mais e menos, né? Aí esse aqui também, pronto.
Então, a tensão de entrada V é igual à soma das tensões entre as armaduras. Nesse caso aqui, em série, as tensões vão somar em cada um, certo? Então, olha aí, V é igual a V1, V2, quantos tiverem, a tensão vai somar em todos eles. Considerando um capacitor equivalente da associação, equivalente, com uma carga Q, e lembrando que em cada capacitor a tensão é Q sobre C. O que nós vamos ter? Olha lá. Então, se você quiser capacitância equivalente, você tem que fazer igual ao resistor em paralelo. O capacitor em série, ele funciona, equivalência dele igual ao resistor em paralelo. Lembra disso, que você não erra. O inverso da capacitância equivalente é igual à soma dos inversos de cada um deles. Vai somar todos eles, né? Todos os inversos, vai dar o inverso equivalente. Depois tem que virar, inverter, igual nós fizemos com resistência em paralelo. É o mesmo jeito de capacitância em série, tá? O inverso da capacitância do capacitor equivalente de uma associação em série de N capacitores é igual à soma dos inversos de suas capacitâncias, certo? Então, olha aí, ó. Regra para somar dois capacitores em série, somente dois. Você pode usar isso aqui. Igual você fez para resistência. Resistência em paralelo, a mesma coisa, tá? Capacitor em paralelo. Vocês viram lá que a gente fez o inverso, né? Numa associação em paralelo, os capacitores apresentam toda a mesma diferença potencial. U é igual em todos eles, né? Então a tensão é igual. Você vê que em série você somava todas as tensões de capacitores. Agora a tensão é a mesma. Sempre em paralelo a tensão é a mesma. A carga acumulada nas armaduras de cada capacitor depende de sua capacitância. Assim, se as capacitâncias forem diferentes, cada capacitor vai acumular uma carga de valor próprio, diferente da carga acumulada pelos demais. No entanto, a soma das quantidades das cargas, somar as cargas, você viu que lá a carga é a mesma, conduz a um valor total de carga acumulada no circuito, igual à carga que seria acumulada em um único capacitor equivalente, se fosse equivalente. Então, o que nós vamos fazer com as cargas? Vamos somar todas elas. Na outra, a carga era a mesma em todos eles e a tensão era somada. Aqui agora a tensão é a mesma e as cargas são somadas, porque eles estão em paralelo. Lembrando que C é igual a Q sobre V. Então, Q é igual a CV, né? Claro, você pega aqui o V, está dividindo, passa para cá. No caso aqui, nós queremos o Q, né? Passa para lá multiplicando, certo? Olha aí, ó. Então, CV é C1, V1, C2, V2, vai multiplicando e somando tudo. Ou, simplificando, nós vamos apenas somar os capacitores. Capacitores em paralelo é igual a resistores em série. Capacitores em série é igual a resistores em paralelo. O jeito de resolver. Aqui a gente soma todos eles. A capacitância do capacitor equivalente de uma associação de capacitores em paralelo é a soma de suas capacitâncias. Bem simplesinho, tá? Então, vocês viram aí que tem essa diferença aí, básica, fácil de ver, você pode analisar, né? Então, pessoal, você tem que analisar aí o seguinte, o que você tem? Se você tem os capacitores todos em paralelos, eles vão ter a mesma tensão, certo? As cargas são somadas, os capacitores são somados. Em série, eles têm tensões diferentes, soma todas as tensões, a carga é a mesma. E a capacitância, você tem que fazer o inverso da capacitância equivalente, é igual à soma de todos os inversos de cada um. Do inverso de cada um, tem que somar os inversos deles para dar o inverso do equivalente, certo? Então isso aí não tem muita dificuldade, ok? Vamos voltar lá então? Beleza? Olha bem, um exemplo aí de 3 capacitores, A, B e C, de capacitância iguais, respectivamente, a 2 microfarad, 6 microfarad e 12 microfarad. Se é respectivamente, isso aqui é do A, esse aqui é do B e esse aqui é do C.
respectivamente. A sequência das letras é a sequência dos números. São associados em paralelo, como vocês estão vendo aqui, a uma fonte de tensão de 72 volts. Determine cada capacitor, a carga acumulada nas armaduras e a diferença de potencial em cada um. Ó, fácil, né? Em paralelo, nós sabemos sobre a tensão, é bem simples, né? Olha bem. Olha aí, Q é igual a C vezes V, né? Então, olha, 2 vezes 10 a menos 6 vezes 72, 144 vezes 10 a menos 6, que a gente chama de micro. 10 a menos 6 é micro. Então, o capacitor em A tem 144 microfarad. Esse é o capacitor em A. E B, mesma coisa. Só que você vê que não é mais a carga do B, é 6 vezes 10 a menos 6. Só mudou o 6 aqui, né? 432, como aqui o menos 6 repete, 6 vezes 72 dá 432. 432 micro. O micro é por causa do 10 a menos 6. Nós sabemos que 10 a menos 6 a gente chama de micro. E o capacitor C? Só que agora é 12 a carga dele. 12 vezes 72 dá 864. E o 10 a menos 6 que repetiu é um micro. Está aqui, micro. Então nós conseguimos encontrar a carga de cada um deles. Só que estando em paralelo, a tensão é o que mesmo? A tensão é a mesma tensão. A tensão é 72 volts aqui, 72 aqui e 72 aqui. Só que a carga vai ser diferente, né? Menor capacitância, menor carga. Maior capacitância aqui, ó, 12, ó, maior carga. Então, bem simples de analisar isso aí, certo? Outro exemplo, ITA, São Paulo. No circuito mostrado, a figura, a força eletromotriz da bateria, 10 volts. Então, a bateria está aqui, ó, certo? Olha aqui, ó, tracinhos iguais ao capacitor. A resistência interna é 1 ohm, resistência interna desse gerador. Sabendo que a resistência externa é 4 ohms e a capacitância aqui é 2 microfarad. O que o capacitor e que o capacitor já se encontra totalmente carregado. Considere as afirmações. A indicação no amperímetro é de 0 amperes, não vai mostrar nada o amperímetro. O amperímetro está aqui, ó, bem aqui, ó. A carga armazenada no capacitor é 16 microcoulomb. A tensão entre os pontos A e B é de 2 volts. A corrente na resistência R, aqui, é 2,5 amperes. Então, vamos ver quais estão corretas. Vamos analisar aqui. Olha bem, o capacitor está totalmente carregado. A corrente IC é 0. Por quê? Quando ele está totalmente carregado, a corrente aqui, ela bloqueia, né? Então, a DDP que alimenta o circuito, certo? Olha, a segunda, U é igual a I menos RI. Lembra da equação do gerador? Só que agora nós temos aqui, ó, o E, né? E temos agora o R vezes I aí, que é o U. Esse U, na verdade, é o quê? O 10, que é o R vezes I, eu tenho um R aqui, que nós temos a resistência interna aqui, 1, é esse aqui, certo? Aqui nós temos esse 10 de novo, que colocou a equação aqui para facilitar, a lei de Paulé, que é I é igual a E sobre R mais R, lembra? Não é R vezes I, só que eu não tenho o I. O I eu utilizo a lei de Paulé. Olha aqui, ó. R mais R. Lei de Paulé, tá? Ficou feio aqui. A lei de Paulé. R mais R. Então veio para cá, ó. O I é isso aqui. Aí, ó, 10 de novo, porque o I tá aqui é 10. O R aqui é 4, e esse aqui é 1. 4 mais 1. Repetiu por isso. Então, agora, ó, 10 está aqui, continua.
Aqui, 4 mais 1 é 5, 10 dividido por 5. 10 dividido por 5 é quanto? 2. 10 menos 2, 10 menos 2, 8. Tem uma tensão de 8 volts, certo? Outro, nós temos aí 8 volts. Então, olha, agora nós podemos, na verdade, ver a carga. A carga é a tensão, que é de 8, que nós encontramos, e nós tínhamos a capacitância, foi dada a capacitância, que é 2 microfarad. 2 micro é 10 a menos 6. 8 vezes 2, 16, 10 a menos 6. Então, microcoulomb, 16 microcoulomb, ok? Então, bem fácil aí, dá uma olhadinha no exercício, vocês podem perceber que o exercício foi tranquilo. Aqui nós substituímos o I pela lei de Paulé. Estudem aqui, ó. Não esqueçam disso, tá? É isso que nós fizemos. Continuando, a terceira diz que a tensão é R vezes I, né? Olha aí, o I é tensão sobre, né, a resistência que nós temos aí, o AB. Então, nós já vimos lá atrás que é 8 volts. Nós resolvemos tudinho pela lei de Paulé, deu 8 volts. A quarta, usando só a corrente, agora nós temos todos os valores, podemos usar a corrente, ó. Encontrar a corrente. 4 mais 1, 5, 2 amperes. A corrente é 2 amperes. Você poderia ter feito separado e colocado lá naquela equação, tá? São várias maneiras de fazer. Então, alternativa, letra B, ok? Voltando aqui, ó, vocês podem ver foi usada a lei de Paulé aqui, né? Você poderia fazer separado, encontrar daquele jeito e colocar o valor aqui. Que não deu 2 lá? Tudo isso aqui deu 2, ó. 2 amperes, que é a corrente, na verdade. É só ter feito separado e colocado aqui. Não tinha problema nenhum também. R vezes I, ó. O I é 2 amperes. Já até descobriu que era 2 amperes, tá? Então, aí você consegue ver o valor aí direitinho. Eu sabia que era 2 amperes desde antes. Pessoal, olha bem. Olha aí, nós falamos sobre associação dos resistores, né? Aí depois nós vimos agora de capacitor, e agora vimos que os capacitores têm o inverso da resistência. Quando é em paralelo, a gente calculava a resistência do mesmo jeito que calcula em série o capacitor. Quando era em série lá os resistores, nós calculamos do mesmo jeito que é em paralelo o capacitor. E aí, utilizando a lei de Paulé da aula anterior, você pode ver que não tem como você parar de... Assim, acabou o assunto, eu vou esquecer. Você tem que continuar estudando. Sempre que a gente tiver para frente um assunto, esse assunto precisa de alguma coisa do anterior. A gente só está incrementando, colocando coisas a mais e, claro, que tem que ser devagar. Primeiro, estudamos a simples, corrente, resistência e corrente, né? E tensão. Aí depois estudamos que a resistência podia ter mais de uma no circuito. 1, 2, 3, podia ser em série, podia ser em paralelo, depois podia ser mista. Depois nós vimos que nós podíamos ter os geradores também, vários geradores e vários receptores. E com várias resistências, que na verdade é o circuito completo. Ainda tem agora os capacitores, nós incluímos o que? Os capacitores também. Lembrando que ainda teremos outros elementos físicos que vamos estudar. Então, não se preocupem, as coisas vão incrementando. Claro que vai aumentando o nível de dificuldade, mas você vai aprendendo por parte e vai somando tudo. Então, não pode pegar um assunto e esquecer assim, acabou, acabou. Não, é uma continuação, é que a gente não vai explicar tudo uma vez, ok? Então, lembrando a vocês que a nossa aula continua.